Abraço a todos, muito boa noite. Nós estamos começando o nosso Comando do Esporte, o seu programa semanal aqui na nossa página da Equipe Positiva. Hoje, dia 23 de fevereiro, o ano é o de 2021. É um prazer sempre falar com você, poder trazer informações e bater papo com você também, que participa conosco através aí dos seus comentários também. Pode nos enviar aí a sua participação. É sempre um prazer muito grande poder registrar a sua participação, o seu comentário, o seu questionamento, fazer perguntas aos convidados e aos participantes do programa. Um abraço do Meninão Milton Gama para todos vocês e com muita alegria estamos aqui mais uma vez. Hoje, terça-feira, 23 de fevereiro. Que bom, hein? Mais uma semana se passou, mais uma semana estamos juntos e vivendo aí a reta de chegada, a reta final do Campeonato Brasileiro. Ficou tudo para a última, tudo não. A decisão do título ficou para a última rodada da definição. E algumas vagas aí para Libertadores direto ou para Sul-Americana, enfim. E ainda esperanças muito difíceis lá na parte de baixo. Ou esperança. Mas, enfim, e a expectativa também visando aí a estreia ou a abertura do Campeonato Mineiro de 2021. Bola rola já no próximo final de semana. Prazer ter você com a gente. Mais uma vez, um grande abraço e uma ótima noite. Deixa eu chamar aqui o boa noite, colher o boa noite dos participantes do programa de hoje, começando com o nosso Luiz Jordan, comentarista jovem, juventude, aliada aí aos estudos, né, aos conhecimentos que ele vai adquirindo no dia a dia, e enfim, com essa juventude, mas com conhecimento muito grande, né, Luiz Jordan? Um abraço para você, boa noite. Boa noite, Gama. Abraço a todos que acompanham o Comando do Esporte, tanto ao Felipe, tanto ao nosso convidado que daqui a pouco o Gama vai apresentar. E como você bem alertou, Gama, é claro, última rodada, nós não temos tantos destaques assim, claro, a briga pelo título. Na zona de rebaixamento, o Vasco, quem sabe, ainda sonha com um possível tapetão naquele jogo contra o Inter, porque a possibilidade é praticamente zero de fazer uma goleada histórica contra o Goiás, e outros destaques, talvez aí o São Paulo querendo mais coisas nesse campeonato, ou tendo pelo menos mais ambição, porque foi derrotado contra o Botafogo, o que torna o jogo Flamengo e São Paulo muito interessante. Ok, Luiz Jordão, obrigado a você. Felipe Pesce, mais uma vez também junto com a gente aqui no programa. Um grande abraço para você. Ele fica em toda a retaguarda, toda essa plástica que a gente vê aí no programa, a tecnologia sempre no comando dele. Felipe Pesce, um abraço para você. Boa noite, meu amigo. Um abraço, Gama, um abraço, Jordan, um abraço ao nosso amigo Luiz Carlos, que já está chegando aí. O Gama vai apresentar. Estamos aí mais uma noite, Comando do Esporte, né? Vamos falar muito do Brasileirão aí, algumas polêmicas, já vislumbrar essa última rodada. E falar também, principalmente, do Campeonato Mineiro, né, Gama? Tem estreia já nesse final de semana. Bola rola aí no final de semana. E olha, eu fico feliz, né? Convidei-o para participar do programa hoje e de imediato ele aceitou. Trabalhamos juntos na Rede Mineira, grande comentarista esportivo, presidente aí, mais um mandato, assumindo agora neste ano, mais um mandato aí da nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Eu falei de Jordan, essa juventude, agora ele, uma experiência vasta a serviço do esporte e da crônica esportiva de maneira geral. Grande abraço, Luiz Carlos Gomes. Grande abraço, Milton, Jordan, Felipe, amigos todos internautas que acompanham o programa Comando do Esporte por esse mundo de meu Deus aí, né? Você chamou a juventude, agora vem a velhotude, né? A juventude avançada, né? Estamos aí assistindo a final do Campeonato Brasileiro no retrovisor, porque mais uma vez Minas Gerais ficou fora, né? Nós não temos ninguém para decidir o Campeonato Brasileiro esse ano, mais uma vez. Estamos aqui no retrovisor, vendo se vai dar Internacional ou se vai dar Flamengo. Eu sou Inter, né? Eu gosto mais do Inter. Eu gosto do Inter, não sei porquê, não, mas eu gosto do Inter. E na expectativa de começar o nosso charmoso Campeonato Mineiro. Um abraço, estamos aí à disposição. Obrigado, meu amigo Luiz Carlos. Vai enriquecer muito o programa de hoje com o seu vasto conhecimento, seu vasto comentário.
no futebol mineiro, no futebol brasileiro como um todo. Mas olha, gente, nós estamos também à véspera da estreia do Campeonato Mineiro e a sua rádio Equipe Positiva vai estar juntamente com a Clube de Varginha. Nós vamos acompanhar os jogos do Boa Esporte aqui pela rádio Equipe Positiva. Acesse e ouça a rádio da Equipe Positiva. Já está o maior comentário aí na cidade, viu, meus amigos da rádio Equipe Positiva. Não deixe de acompanhar com a gente uma programação 24 horas aí, feita para você acessar e para você acompanhar. Tem música, informação, notícias, curiosidades, novelas, o dia a dia. Tem muita coisa legal aí na Rádio Equipe Positiva. Acesse e ouça a Rádio Equipe Positiva, o website no ar aí.net, notícias, esporte, música, muita informação você tem aqui, aí na sua Rádio Equipe Positiva. Vamos estar juntos já no próximo sábado com Boa Esporte América e Boa Esporte. Transmissão começa 5 da tarde, bola rola na Arena Independência, 7 horas da noite. Pois bem, vamos iniciar aqui o nosso programa para valer de hoje, comentando a respeito do Campeonato Brasileiro de Futebol. Meu caro Felipe Pesce, vamos trazer os resultados da rodada para que a gente possa fazer uma análise, os comentários aí, principalmente das partidas polêmicas ou daqueles que estão aí na parte de cima brigando pelo título. Vai lá você, Felipe Pesce. Tá aí o resultado da 37ª rodada, né, Gama? Penúltimo, também conhecido como penúltima rodada. O Curitiba foi derrotado pelo Ceará 2-0. Fortaleza foi goleado em casa pelo Bahia 4-0. No jogo, a final antecipada, né, muita gente tratou dessa maneira, o Flamengo do Maracanã bateu o Inter 2-1. Corinthians e Vasco 0-0. O Atlético bateu o Sport na Ilha do Retiro na despedida do São Paulo 3-2. O Santos ficou 1-1 com o Fluminense. O Grêmio bateu o Atlético Paranaense na Arena Grêmio 1-0. O Goiás ficou também no 0-0 com o Bragantino. Palmeiras e Atlético Goianiense empataram em 1-1. E fechando a rodada na noite de ontem, o Botafogo, após 10 jogos, bateu o São Paulo, conseguiu uma vitória, batendo o São Paulo pelo placar de 1-0. Gama. Muito bem, Luiz Carlos, vamos lá, vamos analisar primeiro aqui esse resultado de Flamengo e Internacional, tido como a decisão antecipada. Obviamente era, porque se o Inter vence, o campeonato terminaria não ali, mas o campeão seria conhecido, porque tem que terminar amanhã, né? Depois de amanhã, aliás, na quinta-feira. Com polêmica e tudo. Gostou do que você viu, Luiz Carlos? Na verdade, eu só vi depois, porque eu estava na transmissão de Atlético e Esporte, né? Ou Esporte e Atlético. Eu não pude acompanhar o jogo ao vivo, mas depois eu assisti a reprise, né? O tape do jogo, e acompanhei essa polêmica toda, negócio de arbitragem, negócio de VAR, negócio muito confuso, muito complicado. Eu digo que isso é uma rosca sem fim. Desde que inventaram o futebol, tem esse problema do árbitro, né? Sempre tem. Quem pede, bota a culpa na arbitragem, a arbitragem acerta, a arbitragem erra, aí veio o VAR. Eu achei que ia melhorar, eu estava defendendo o VAR, mas o VAR está complicando mais do que o próprio árbitro. Eu escrevi até hoje que eu prefiro um juiz sozinho errando que um monte de cara do VAR fazendo confusão, não é? Mas o resultado está consagrado, não adianta. Tem choro, tem problema, não adianta. O resultado está consagrado e a decisão vai para essa próxima rodada agora, não é? Eu acho que agora é o seguinte, deixaram o negócio muito na mão do Flamengo, entendeu? O Inter deu azar, né? O Inter estava com a faca e o queijo na mão para partir lá. Aí me aparece o tal de Rondinei, que pagaram 1 milhão para o cara julgar. O cara julgou só meio tempo, deve ter devolvido os 500 mil lá para o camarada, que julgou só meio tempo, né? Coisa absurda. Mas é o futebol, né? O futebol é desse jeito. Mas tá legal, eu acho que é muito ruim quando se decide o campeonato faltando 3, 4 rodadas para o final, já sabe quem é o campeão. Essa vai até o último apito do juiz, ou então o último ato do VAR, que agora a gente não sabe quem termina o jogo, se é o juiz ou se é o VAR, né, Milton?
bastante questionado no gol do Gabigol, a bola do Bruno Henrique, para mim, super legal. Aquele gol do Pedro, né, que ele disputa uma bola no meio campo e parte em direção ao gol e faz o gol, ele deu um empurrão ali do Pedro, e o lance da expulsão também do Rodinei na falta cometida em cima do Felipe Luiz. Foi bastante questionado. Aliás, viu, Milton? Te interrompendo aí, eu recebi uma foto, não sei se é verdadeiro, porque hoje que essa coisa hoje tem tanta coisa mentirosa, mas me mandaram aqui uma foto, apenas se eu tivesse a foto eu ia mostrar, mas não tenho aqui. Mandaram a foto do pé do jogador do Flamengo lá, como é o Felipe Luiz, né? Sim. Rapaz, se é o pé do camarada, ele deu uma só danada, porque o juiz que ele não usou a força toda. Se ele tivesse usado a força toda, ele tinha arrancado o pé do camarada, né? Está todo bombardeado o pé do Felipe Luiz, se é que é verdade que é o pé do camarada lá. E hoje 18 especialistas, inclusive da Europa, gente que entende de arbitragem, deram razão ao Klaus, né, o árbitro da partida, que ele mostrou o vermelho e que ele está certo. Eu também acho que ele está certo em mostrar o vermelho naquela hora lá para o Rodinei. Eu vi essa matéria, Luiz Carlos, instrutores aí do mundo todo, né? Grande parte aí da América do Sul e muitos da Europa, são instrutores aí, inclusive com Copa do Mundo e tal, realmente todos afirmando que o Rafael Klaus acertou na expulsão do Rodinei. Agora que coisa, 1 milhão a mais nos cofres do Flamengo, né? Porque o Rodinei, essa grana foi para pagar a multa por ele ter atuado para que ele pudesse ter jogado no domingo e não jogou. Ele jogou. Luiz Jordão, quero ouvi-lo. Olha, Gama, é o seguinte, primeira questão em relação ao jogo. O jogo, tecnicamente, não foi tão bom assim. O primeiro tempo, o Internacional começou bem, na minha opinião, até surpreendeu um pouco. O pênalti do Gustavo Henrique, assim, não dá nem para discutir, é pênalti, obviamente. E o Edenilson, que é um dos melhores jogadores desse campeonato, converteu com maestria. Embora o goleiro do Flamengo tenha ido bem. Assim, após o Inter ter feito 1-0, abriu o marcador, o Flamengo começou a ganhar espaço, mas não conseguia finalizar de forma tão efetiva. O Inter conseguia ter muito êxito defensivamente, para mim cedeu um pouco até espaço para o Flamengo, e por méritos, obviamente, da movimentação rubro-negra, o Arrascaeta, que para mim foi o melhor jogador em campo, acabou empatando o jogo. Uma bela trama entre o Felipe Luiz e o Bruno Henrique, que é muito rápido, e em cima do lateral direito, Rodinei, que estava ali, como você bem disse, Milton, foi pago 1 milhão para ele jogar. É um jogador que ainda pertence ao Flamengo. Aí, um outro detalhe, começa o segundo tempo e o Internacional atrás, na defensiva. E logo no começo, tem a expulsão do Rodinei, que para mim é um lance polêmico. No momento, na hora que aconteceu aquele pisão, eu falei, ele vai expulsar o Rodinei, mas depois, pensando bem, eu até daria amarelo, mas eu compreendo perfeitamente um árbitro dar cartão vermelho. Compreendo perfeitamente. Para mim, o Klaus não exagerou em nada. E aí, com 1 a menos, fica muito difícil. O Flamengo é um time mais forte que o Internacional, mais ofensivo que o Internacional, por mais que o Flamengo não seja o Flamengo de 2019, caiu de produção e tal. Fez 2-1 num belo gol do Gabigol e mais uma enfiada de bola do Arrascaeta, que para mim foi o melhor em campo, volto a dizer. E assim, o Internacional não existiu ofensivamente no segundo tempo. E no primeiro tempo, vale lembrar, o Internacional chegou 2 vezes com perigo, no pênalti e, claro, num chute que foi no travessão, uma bola desviada, num chute, inclusive, do Rodinei. Então, assim, ainda teve o gol anulado, para mim, bem anulado. Mas também, se não fosse anulado, não veria nenhum tipo de exagero. Para mim, o Klaus foi bem em todos os lances. Claro que é um jogo polêmico, é a penúltima rodada, o torcedor colorado vai chorar bastante. Lembra de 2009, quando Inter e Flamengo estavam brigando e na última rodada o Flamengo venceu o Grêmio, e agora o Flamengo está com a faca e o queijo na mão. Tem a última rodada, vai pegar o São Paulo, que é um adversário custoso para o Flamengo, complicado na minha opinião, mas o Flamengo ainda assim é favorito. O Inter é muito favorito contra o Corinthians, mas agora não depende mais de si. O Internacional, na minha opinião, fez um primeiro tempo brilhante, principalmente defensivamente, mas o segundo tempo se perdeu, principalmente
com a expulsão do Rodinei, que para mim foi justa, embora eu teria dado cartão amarelo. Perfeito. Agora, como é que é o futebol, né, Luiz Carlos e amigos? O goleiro do Flamengo, Hugo Souza, poderá ser campeão brasileiro. Ele era o quarto goleiro, né? Nós tínhamos aí o Diego, né, o titular, o menino lá, o César, o Gabriel Batista e depois o Hugo. Depois teve um machucou, o outro foi expulso e caiu no colo do Hugo Souza, que segurou as pontas aí. Pode ser ele, de quarto goleiro, a titular campeão brasileiro. Engraçado que esse tipo de história, os goleiros estão sempre no centro desse tipo de história, né? Vamos relembrar aqui, por exemplo, rapidamente, porque também não dá para puxar tanto pela memória, mas, por exemplo, o Raul, o grande goleiro do Cruzeiro, ele era quarto ou quinto reserva no São Paulo, foi trocado, o Cruzeiro trocou com o São Paulo a opção de jogador, ele veio no Embrulho de Manga, acabou virando titular do Cruzeiro e virou um ídolo. O João Leite no Atlético era quinto reserva, até teve um monte de problema com goleiro naquela época, enfiaram o João Leite no gol, que era um garotão ainda, né? Tinha subido da base. O João Leite firmou, foi campeão várias vezes pelo Atlético Mineiro, chegou à seleção brasileira, é um grande ídolo. Você falou esse goleiro do Flamengo aí, o que machucou, ele começou no Atlético, entrou no time do Atlético também, porque o Bruno, esse que está preso aí, que fez aquela confusão, aprontou lá no Atlético, aí eles puxaram o goleiro, que era terceiro reserva, colocaram no time, ele matou a pau, né? E você vai pegando a história e tal, e o Hugo repete essa história, né? Era um goleiro que ninguém falava muito dele, na base, muito bom, mas tá cheio de goleiro bom nessas bases por aí, tá cheio de goleiro bom. Aliás, o que o Brasil tem de bom é goleiro, né? De uma certa época para cá, virou uma fábrica de bons goleiros. E o Hugo teve essa oportunidade no Flamengo e virou ídolo, né? É difícil tirar ele do gol do Flamengo. É muito interessante isso. Parece que goleiro tem essa coisa, né? Essa magia. É verdade, acaba sobrando para ele, né? Bom, aí na quinta-feira, antes da classificação, vamos falar, na quinta-feira nós teremos aí a decisão. Todos os jogos às 9h30 da noite, jogos da quinta-feira. Mas especificamente, João Felipe Pesce, você que é da área, vamos trazer aqui a arbitragem de São Paulo e Flamengo, jogo que pode aí decidir o campeonato brasileiro, porque depende única e exclusivamente do Flamengo. Quem apita? A CBF já definiu, toda a arbitragem está aí na tela, hein, Felipe? Está definida a arbitragem, Gama. No jogo do São Paulo contra o Flamengo, o árbitro vai ser Rodolfo Toschi Marques, árbitro FIFA do Paraná, e seus assistentes, o Ivan Carlos Bom e o Vitor Hugo dos Santos, todo o trio paranaense. Já no jogo envolvendo o Internacional e Corinthians, a arbitragem é por conta do Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA do estado de Goiás, seus assistentes Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Rafael Pires, todo o trio goiano, Gama. Meu caro Luiz Jordão, 2 árbitros FIFA, um em cada jogo, tá legal, tá bem escalado a arbitragem para esses 2 jogos, dado a importância de cada um deles, ô Jordão? Olha, na minha opinião, sim, Gama. Primeiro que são, como você bem lembrou, são 2 árbitros da FIFA, e um detalhe, por mais que talvez tenhamos o VAR, e mesmo com o VAR, por incrível que pareça, o VAR muitas vezes tem ratificado alguns erros no Brasil, mas assim, tendo ou não tendo polêmica no jogo no Morumbi ou no jogo no Beira-Rio, querendo ou não, se o Internacional não ficar com a taça, ele vai culpar a arbitragem em algum momento, e principalmente no último jogo. Se o Flamengo não ficar com a taça, ele também vai culpar a arbitragem em algum momento, principalmente em alguns jogos do Internacional, curiosamente contra o seu maior rival, o Vasco da Gama, que não teve o VAR no primeiro tempo. E só um detalhe, o Luiz Carlos falou da questão de goleiros, vale lembrar que o Rogério Ceni pode ser campeão no Morumbi, né, o palco onde ele foi consagrado como goleiro de São Paulo. Bem lembrado, viu, Luiz Jordão? Luiz Carlos, 2 árbitros FIFA aí para 2 jogos da envergadura e da grandeza que os 2 jogos são aí para quinta-feira. O Wilton já é um pouco mais rodado, né? Tem mais rodagem. O Toschi é um árbitro mais novo, chegou na FIFA muito novo, com 29 anos, ele entrou para o quadro da FIFA. É um bom árbitro,
É um cara muito bacana, eu fiquei conhecendo o Tosca, um cara muito independente, ele é empresário, tem uma situação econômica muito boa, é muito independente. É lógico que erra e tem muitas polêmicas contra ele, mas é uma grande aposta, entendeu? Da arbitragem da CBF, do quadro da diretoria de arbitragem, nesse Tosca aí. Eles apostam muitas fichas desse rapaz, que já está no quadro da FIFA, né? Agora, ele, como todo árbitro, é muito confuso, né? Eu acho que a pior profissão do mundo é árbitro de futebol. Tem complicado, rapaz. Não é Tanto brincadeira, não. Que nem profissão é ainda, né? Não é reconhecida. Eu uma vez, numa pelada, me pediram para apitar, rapaz. Em 5 minutos, a gente tinha tomado cascudo, lhe entreguei o apito. É muito complicado o negócio de apitar. É a única profissão que você não consegue agradar ninguém. Então eu vou te fazer o seguinte: aparece na tela aí, Felipe Pesce. Esse é árbitro de futebol, viu? Você falou que tomou cascudo. Maria. É um herói. É um herói. Arbitragem é vocação, tá? É, com certeza. Porque eu vou te falar, é muito complexo, né? É muito complexo. Eu tenho muitos amigos que são árbitros de futebol, convivo bem com eles aí. Eu brinco muito. Eu falo, gente, não é mole não, viu? Não é fácil, não. Primeiro que a arbitragem é muito de interpretação, né? Você não tem um negócio matemático assim, isso é isso, isso é isso. Ah, o cara chutou a canela do outro, ele está expulso. Um árbitro expulso, o outro não expulsa, porque cada cabeça é uma sentença, é muito interpretativo. Aí tem o VAR, mas quem decide é o árbitro. O árbitro é a última palavra. Eu fiz o curso do VAR, viu? Mas não é para ser juiz, não, só para me entender. Eu fui lá na CBF, fiz o curso do VAR. Então é o seguinte, quem decide é o árbitro. O VAR pode dar um toque nele, opa, você errou aí. Ele volta, se ele quiser, ele volta atrás. Se ele não quiser, ele não volta atrás. Então, tudo que acontece no campo é do árbitro. Não tem esse negócio, o VAR deu isso, o VAR deu aquilo. O VAR não dá nada. Se o juiz, ou árbitro, né, o nome certo é árbitro, não é juiz, ele obedeceu o árbitro ou desobedeceu o árbitro, é porque ele quis na cabeça dele. Ele não é obrigado nem a obedecer e nem não obedecer o que determina o VAR. Mas a gente tem notado... Falei errado aí, meu árbitro? Não, Felipe... é isso mesmo. Deixa eu só ponderar, Gama, em cima do que o Luiz disse. Eu acho que a decisão, lógico, que é do árbitro, mas a partir do momento que o VAR chama, dependendo do árbitro que está com o apito na mão ali para decidir, se ele não tiver pulso mesmo firme, às vezes ele tendencia a seguir um eventual erro que o VAR acabou acusando, né? Então, depende muito da postura do árbitro, da experiência, né? Então, porque tem árbitro que vai lá no VAR, mantém a decisão de campo, às vezes. Mas a maioria das vezes que a gente notou nesse Campeonato Brasileiro aí, eles mudaram a decisão de campo por conta do VAR ter chamado. Fica mais cômodo, né? Porque ele passa a responsabilidade para o VAR, seria isso. Só para colocar, o Luiz está conhecendo o PS, o Jordan agora também. O PS é árbitro de futebol de campo e de ponta aqui na nossa região aí, apita grandes finais, grandes jogos de campeonatos regionais, e é árbitro de futebol de salão também, de futsal hoje, né? O futsal que ali a quadra, o torcedor muito próximo e tal. Coitada da dona Lena, sua mãe, que escuta poucas e boas. Não é fácil, não, viu? Tem que ter duas mães. A gente brinca, tem duas mães, uma fica em casa, a outra a gente leva pro campo. Porque senão... Você sabe que tem uma história... Eu não vivi isso, não. Obviamente, eu não era nem nascido nessa época. Mas diz que em 1938 teve um gol de bengala. Aconteceu em Belo Horizonte, do América. Você já deve ter lido essa história por aí. Chutaram a bola, ela ia para fora, mas um cara estava na beirada do campo com a bengala, ele deu uma bengalada na bola, ele entrou, o juiz deu gol. Até hoje, eles estão reunidos, discute até hoje, foi gol, não foi gol, se gol de bengala vale ou não. Imagina vocês. Pois é. Tem tanta história, tem aquela no jogo do Galo, do Cruzeiro, saiu para lateral, de quem que é lateral, juiz? É nossa, e por aí fora vai. Esse é o Cidinho, né? Falecido Cidinho, bola nossa, né? Recentemente, assim, para quem acompanha o futebol, deve lembrar do episódio lá em Juiz de Fora, no jogo do Tupi, só não me recordo quem foi o adversário lá, que foi acho que o massagista, o auxiliar, que tirou a bola dizendo gol, né? Exatamente. É muito complexo. Então, muito complexo. Agora, o torcedor tem razão, sabe? Nós que somos profissionais disso, nós que somos jornalistas esportivos, nós temos que ter
a dimensão exata de não ficar falando bobagem, ou inflamando, ou criando problema. Agora, o torcedor não. Eu acho que o torcedor tem que xingar mesmo, o torcedor tem que achar que o time dele está certo, que o juiz erra contra o time dele. Eu acho que ele só não pode agredir, né? Só não pode ter violência. Mas é papel. O torcedor é emoção, não é razão. A razão nós é que temos que trabalhar com a razão. Exatamente. Gama, vou registrar algumas participações aqui do pessoal que está na live com a gente aí. Mandar um abraço para o nosso amigo Xandinho Leopoldino, palmeirense, tá ligadinho aí. O Luiz Antônio Souza também está mandando seu boa noite. Nosso amigo Francisco Cândido, conhece o Jordão? Está aí também mandando seu boa noite. Adriana Fernandes está ligada com a gente. O Antônio Roberto também mandando seu boa noite. A Cida Borges. O nosso amigo Edil Silva também está ligado. Vanessa Mazotti está ligadinha também com a gente, como sempre aí. A Maiara Pinho também está ligada. O Edil fez um comentário aqui, Gama, lá. Ele disse que os árbitros de campo para os 2 jogos, se referindo ao jogo do São Paulo e Flamengo, Inter e Corinthians, são bons. O problema pode estar no VAR. Tá aí o comentário do Edil. O Henrique Francis Robin está dizendo aí, se fosse no Beira-Rio, era só amarelo, mas estava no Ninho do Urubu, o cartão definiu o campeonato. Tá aí a opinião dele. Chegando com a gente também é o Heitorzinho, nosso amigo, pequeno grande Heitorzinho, tá ligado com a gente. Abraço a ele, ao Douglas, a Nayara, e um beijão para a Helena. E o Edil, só para a gente finalizar, Gama, o Edil que também é árbitro, né? Vale a gente frisar que também o Edil também é da nossa categoria de árbitros aqui da cidade, da região. Já teve árbitro que marcou um gol em um clássico paulista, José de Assis Aragão, em um Palmeiras e Santos. Tá aí o relato do Edil também. Verdade. Verdade. E o Edil, que também é árbitro de futebol, viu, Edil? Um grande abraço para você. E já teve árbitro que decidiu 2 campeonatos brasileiros. Por uma questão de ética, Luiz, eu não gosto muito de falar nome, né? Então eu costumo falar as iniciais. Teve um árbitro que decidiu de 95 e qual que foi o outro? 2005. 2005, eu falo só as iniciais. Começa com... Só porque é o Márcio Rezende de Freitas. As iniciais. Nossa, aqui é o Márcio Rezende, né? Pois poderia ter falado o nome da grife dele, Gama, de uniformes, Maref, né? Que aí ninguém ia identificar. Decidiu 2. Não, você vê o Márcio Rezende, ele ganhou todos os prêmios, ele apitou no futebol amador aqui em Belo Horizonte muitos anos, era premiado todo ano. Aí, quando ele foi para o profissional, todo ano a imprensa esportiva elegia o melhor árbitro. E era bom mesmo, melhor árbitro. Ele ganhou, sei lá, a casa dele deve estar lotada de troféu lá que ele ganhou como árbitro de futebol. Foi para a FIFA, foi para não sei onde. A gente achava que ele ia para a Copa do Mundo. De repente, aconteceu aquele lance lá que ele atrapalhou o negócio. Até hoje ele é lembrado só por causa disso. Ele teve na Copa do Mundo em 94. Pois é, mas... Eu me lembro de um jogo em Santana da Vargem, ele foi quando ele saiu candidato a deputado a primeira vez, aliás, lá de Timóteo, né? Aí o Betinho, os amigos aqui de Três Pontas, conhecem. O Betinho do Itamar, viu, Felipe? Jogando centroavante lá numa decisão em Santana da Vargem, e o Betinho falou qualquer coisa com ele e tal, ele ameaçou expulsar o Betinho, e a gente estava transmitindo o jogo naquela época, eu ao lado do Silvano Alves. Terminou o jogo, perguntando ao Betinho, o que você falou para ele, Betinho? Eu falei que ele não apita nada. Eu falo que ele apita Copa do Mundo, ele não apita nada. E o que ele falou? Eu falei, eu não apito nada, mas eu posso tirar você de campo, e você não tira eu. Então fica quieto para jogar bola. E ele está certo. Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui, antes da próxima rodada, eu só quero... Vamos trazer os jogos, Gama? Já está aí, vamos lá, todos 21h30 na quinta-feira, Pesce. Vamos lá, Fluminense e Fortaleza se enfrentam no Maracanã, todos no mesmo horário, como você disse, Gama. Vasco e Goiás em São Januário fazem aí o jogo do Vasco, que vai concretizar o rebaixamento vascaíno. O Jordão ainda acredita numa virada de mesa aí, eventual, né? O São Paulo e Flamengo no Morumbi. Bragantino e Grêmio se enfrentam em Bragança Paulista. O Atlético vai receber no Mineirão a equipe do Palmeiras. Internacional e Corinthians, todo mundo de olho nesse jogo aí também. Na Itaipava, Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Santos. O Atlético Paranaense recebe o Sport na Arena da Baixada. O Ceará recebe o Botafogo no Castelão. E finalizando a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020/21,
o Atlético Goianiense recebe o Coritiba. Gama. Muito bem, só uma curiosidade nesse jogo do Atlético Goianiense e Curitiba, que ele terá o apito feminino da Edna Alves Batista, será a responsável Boa árbitra. pelo Atlético. É isso, né, Luiz? Muito boa, viu? Das melhores que tem muito boa árbitra, muito boa. Tá realmente numa fase espetacular a paulista, a Edna Alves, ela apita pelo estado de São Paulo. Ô Pes, para que a gente possa, aqui com os nossos comentaristas, falar o que cada time, atrás de que eles correm, ou contra o que eles brigam, vamos lá com a classificação do Brasileirão aí após a 37ª rodada. Tá aí a classificação, Gama. O Flamengo é o líder com 71 pontos, né? O Internacional é o vice-líder com 69, Atlético Mineiro 65 pontos, o São Paulo tem 63, fecha o G4 ali. Fluminense 61, Grêmio 59, Palmeiras 58, Santos 54. Hoje seriam os 8, fechando ali a faixa dos 8 que estariam na Libertadores 2021. O Atlético Paranaense é o 9º com 50 pontos. O Corinthians fecha a primeira página também com 50 pontos, é o 10º colocado. Virando a página, o Bragantino é o 11º com 50, o Ceará tem 49, Atlético Goianiense 47, Sport 42. Bahia 41, Fortaleza, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, também 41. Na zona do descenso, Vasco com 38 pontos, Goiás 37, Coritiba 31, Botafogo 27 pontos. Milton Gama. Luiz e amigos, olha, o Sport, o Bahia e o Fortaleza ainda brigam por uma vaga aí na Sul-Americana. A turma de cima da Libertadores, o Felipe citou bem, resta somente aí saber quem entra, mais um aí na fase de grupos. E enfim, agora lá na parte de baixo, só para o torcedor entender o jogo do Vasco, né, e Goiás, não basta o Vasco, não é só, o Vasco não precisa nem necessariamente ganhar de 12 da equipe do Goiás. Se ele ganhar de 6-0 da equipe do Goiás e o Fortaleza perder, aí dizendo... Felipe já está rindo lá, vocês aí. E o Fortaleza tomar 6-0 do Fluminense, dá a diferença dos 12. Mas, é o que você falou, viu, Luiz Carlos? E você foi feliz ao citar isso. O torcedor, ele vai com a paixão. E nós, às vezes, temos que ir com a razão. O Luxemburgo, que é o técnico do Vasco, o treinador, ele já falou, caiu. Mas o torcedor ainda se apega em alguma coisa, né? É verdade, o torcedor tem que ir até o último furo ali, incentivar o time, né? Ele é amor puro, né? Amor de paixão, o cara sofre por causa do time dele. Mas o time do Vasco é ruim demais da conta, e não é só o time que é ruim, né? Uma série de coisas. O Vasco... é como o Botafogo, esses estão aí por baixo, aí, mal administrados, não tem gestão, tem muita dívida, uma briga política. Eu tenho um primo que é conselheiro do Vasco da Gama, há muito tempo, muitos anos, era o pai dele, o pai faleceu, ele ficou lá, vascaíno doente, mora no Rio, e é conselheiro do Vasco, já participou, inclusive, de diretorias lá, tal, papapá, entusiasmado com o Vasco da Gama. A gente estava conversando, ele me liga e chora, sabe? Chora as pampas, o Vasco, não sei o quê, BBB. E o pior é que ele é vascaíno e cruzeirense. Você é um infeliz, meu amigo. Mas o detalhe é o seguinte, ele estava falando comigo assim, tem umas 20 facções dentro do Vasco da Gama, de políticas. Sabe o que é política, né? Vocês entendem bem como é que é política. Cada facção puxa a corda para um lado. É a vaidade exacerbada, né, daqueles conselheiros. São homens probos, homens empresários, pessoas que têm uma condição de vida muito boa, mas tem uma vaidade, tem uma rixa política. Tem a turma ainda dos requisitos do Eurico Miranda, tem os requisitos do Roberto Dinamite e outros lá, dos portugueses. Então, é um balaio de gato o Vasco da Gama. É um clube tradicional, tem um baita patrimônio, tem uma torcida imensa. Eu não sei, eu acho que não tem escapatória, entendeu? Isso reflete no time. É lógico que reflete no time. Porque falta dinheiro, não assume os compromissos, não paga em dia. Em dia não paga em mês, né? Não é nem em dia.
E isso refletiu no time. Então, acho que não tem escapatória. Agora, esse negócio aí que o Vasco tem que ganhar não sei de quanto, e a Fortaleza tem que perder não sei de quanto, rapaz, se acontecer um negócio desse aí, sei não, eu vou escrever, vou fazer um filme, dá para fazer um filme. Aí dá para fazer um filme. Na semana passada, nós comentamos aqui, né, Luiz Jordão, para você comentar em relação a essa parte ali, que é uma vaga aí, para mim está definido o rebaixamento, não tem, mas enquanto o torcedor se apega, nós comentamos semana passada, o Luiz, que essa gestão, essa situação vem de muito, é gestão, é corte de água, é corte de luz, de energia elétrica, isso lá com o Vasco, com o Botafogo, com essa turma aí, né, Jordão? E aí, refletindo tudo isso, está aí o quarto rebaixamento de cada um deles lá no Rio. Exatamente, Gabriel. E um detalhe, o vascaíno que quiser apostar comigo um peixe frito, se o Vasco vai ou não cair, eu estou à disposição, porque para mim não resta dúvida. O Vasco não vai reverter isso dentro de campo, a possibilidade é zero. Eu estou muito tranquilo para falar isso. E um detalhe, de fato, a administração vascaína, ela faz com que o Vasco se apequene, principalmente no aspecto competitivo, porque o Vasco da Gama não tem um bom plantel, o Vasco da Gama não tem grandes investimentos, o grande jogador do Vasco da Gama é o Benítez, e assim, o resto do time não é um time, não forma um time coletivo. Eu vi alguns jogos do Vasco e eu vou te falar uma coisa para você, Gama. É complicada a situação. O Vasco, na minha opinião, será rebaixado, isso é óbvio, não terá talvez tantas dificuldades quanto o Cruzeiro, quanto o Botafogo na Série B, mas terá dificuldades. Então, assim, é uma situação muito delicada e um clube com uma torcida imensa, uma das maiores do Brasil, provavelmente está entre as 5 maiores torcidas do Brasil, e assim, é um time que a última grande era foi no início dos anos 2000, com Romário e companhia limitada. Teve ali o título da Copa do Brasil em 2011 contra o Curitiba no Couto Pereira, um bom time do Vasco, com Diego Souza, Éder Luiz, Alexandro, e assim, o Dedé, grandes jogadores. Foi quadrifinalista da Libertadores em 2012, mas depois o Vasco parece que naufragou e só luta para não ser rebaixado. Nesse caso, é impossível para mim, dentro de campo, o Vasco se manter na Série A. O Gama, eu acho que você está sem áudio, Gama. Dá uma conferida no áudio aí. Voltou agora. Estava sem retorno aqui. O do Gama tá sem áudio. Vamos lá. Dá uma ajeitada aí, Gama, que a gente vai tocando aqui. Mas só voltando no negócio do Vasco da Gama. E o Botafogo é a mesma coisa, Goiás é a mesma coisa, e vai por aí afora. Concordo. Agora, um grande empresário assumiu a presidência do Vasco, que é o Salgado. É um cara milionário, um grande empresário, grande gestor. Não sei se ele vai dar conta, entendeu? De ressuscitar, né? Na verdade, é ressuscitar o Vasco da Gama, não sei. Não. E um detalhe, Luiz Carlos, que é o seguinte, a pressão de um time grande é algo avassalador. A gente acompanhou isso, estamos acompanhando com o Cruzeiro. A pressão em cima do Cruzeiro para o Cruzeiro subir é imensa, e isso prejudica ainda mais o clube. Contanto que o Cruzeiro, por exemplo, ano passado, ou a temporada passada, se preferir, ele não venceu tantas vezes no Mineirão como costuma vencer. Claro que não teve a torcida, mas assim, o psicológico atrapalha demais. E quando vem alguém que é fora do futebol, isso pode atrapalhar mais ainda. Tem a parte boa, que pelo menos ele não tem os vícios negativos de um dirigente já experiente. Pelo menos tem essa parte. Quem sabe, na administração, ele possa resolver os problemas financeiros do Vasco e que isso seja um reflexo dentro de campo. Mas a situação do Vasco é para melhorar daqui 4, 5 anos. Muito bem. Estou de volta. É legal, Felipe? Tá legal, Gama. Agora tá tudo sob ordem. Tem uma pecinha que a gente, na época de repórter, você troca com o carro andando, né, Luiz? Chama o VAR. Chama o VAR. Chamada bateria. Já está restabelecido aqui, restabelecido.
Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu quero mais uma vez convidar vocês, amigos, para que acompanhem aqui pela Equipe Positiva, a Rádio Equipe Positiva, viu? Está aí na tela para vocês, estamos no ar em 24 horas. Acesse, ouça a Rádio da Equipe Positiva e você tem aqui, olha, notícias, esporte, música. Vamos estar juntos com o Boa Esporte também e com os outros times aí no Campeonato Mineiro, o pontapé inicial, em parceria também com a Rádio Clube de Varginha. O pontapé inicial vai ser sábado para América e Boa Esporte, Arena Independência, em Belo Horizonte. Jornada esportiva a partir de 5 horas da tarde, com toda a equipe positiva e uma parceria também com a equipe Show de Bola. No sábado estarei narrando a partida ao lado de todo o timaço aí da equipe positiva e da equipe Show de Bola. Acompanhe com a gente a partir de 5 horas da tarde aí no próximo sábado. Gama, Oi. só trazer os comentários do pessoal aqui. Sim. Nosso amigo Giovanni Ginardelli deixou o seu comentário aí. Ele falou: boa noite. Na Copa da Argentina, o Peru perdeu de 7 para classificar a Argentina. E assim o Brasil saiu eliminado invicto. Tudo pode acontecer. Abraço para o Giovanni. E ele complementou o comentário dele dizendo, apesar que ele tem a convicção que o Vasco vai cair. Outro que está chegando com a gente aí na live também é o nosso amigo Rogério Caetano, ligadinho lá em Lavras. Gama. Abraço, Rogério Caetano. Giovanni, aquela Copa de 78, o Brasil saiu invicto, era Copa para... Tinha lá na Argentina uma situação muito complicada e tal, acho que foi ali para dar um jeito realmente. Um goleiro naturalizado peruano, argentino, o Walter Quiroga, jogou no meio do campo. O Felipe não lembra disso, o Jordão também, nem nascido era. Eu estava engatinhando ainda, mas eu lembro muito bem disso, né, Luiz Carlos? Aquele time comandado pelo Cláudio Coutinho, rapaz, foi uma pena. Agora, tem que botar em consideração que o campo do Vasco, o famoso São Januário, lá é onde o filho chora e a mãe não vê. Eu já passei cada sufoco, não sei se já fez jogo lá. Já. Eu tenho alguns anos que eu não vou lá no Canduvá, mas já fui muito fazer transmissão, né, de jogo lá, Atlético, América, Cruzeiro. Rapaz, não é brincadeira no campo do Vasco da Gama, não. Não sei se melhorou. Não. O estádio é até muito legal, mas o meio ambiente lá é complicado. Eu lembro que eu cheguei lá com o xerife. Você conhece o xerife, né? Um abraço a ele. Grande xerife, repórter, né? Nós chegamos lá, estacionamos o carro numa ruazinha assim, descemos 2 mineiros, todo alegre e contente, no Rio de Janeiro, Campo do Vasco. Viemos com as maletinhas na mão, chegamos, entramos. Aí o cara falou com a gente assim: vocês são da onde? Nós somos lá de Belo Horizonte. Vocês vieram de quê? Vieram de táxi ou vieram de carro? Eu falei: não, viemos de carro. E cadê o carro de vocês? Eu falei: não, paramos naquela ruazinha ali. Eu falei: então já era. Vocês não têm carro mais. E foi verdade mesmo. Nós voltamos a correr lá, o cara tinha sumido. Já era. Ivanildo Santos, xerifão Ivanildo Santos, um abraço. Ivanildo Santos, está firme? Está firme, um abraço a ele. Bom, é o seguinte, antes de entrar no Campeonato Mineiro, propriamente dito, né, que vai começar agora, só quero registrar aqui que o Tombense mantém a boa fase, foi campeão aí no último sábado, conquistou a Recopa do Interior com um 2-0 em cima do Uberlândia e de quebra 2 gols do Rubão. Esse cara é bom, esse Rubens aí, no ano passado ele ajudou a carregar o piano lá na equipe do Tombense, tanto no Mineiro quanto no Brasileiro da Série C. Muito bom jogador, hein? Bom demais, cria bom demais. Do América. Foi cria do América. Começou bem lá nas bases do América, subiu profissional, mas era muito novinho. Aí o América andou emprestando aí para lá e para cá, ele se acertou lá no Tombense lá. Verdade. Bom centroavante. Bom centroavante, vem aí para mais uma temporada. Vamos, Felipe Pes, com jogos aí da primeira rodada do Campeonato Mineiro 2021, é o Campeonato Mineiro Cicobi, mais uma parceria aí da Federação Mineira com o Grupo Cicobi. Diga lá, Felipe, os jogos e os seus respectivos horários. Sábado teremos 3 jogos, Gama, às 4h30 da tarde. Uberlândia vai receber o Cruzeiro no Parque do Sabiá. 7 horas da noite no Ronaldão, em Poços de Caldas, a Caldense recebe a equipe da Tombense. E também às 7 da noite, no Independência, o Boa Esporte vai visitar o América Mineiro. No domingo, 3h30 da tarde, o Pouso Alegre, voltando à elite de futebol mineiro, recebe o Coimbra no Manduzão.
no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, o Patrocinense recebe o Atlético Clube de São João del Rei. E fechando a rodada, esse jogo às 4, e fechando a rodada às 6h15 da noite, o Atlético vai receber o RT no Mineirão, Gama. Muito bem, são jogos aí da primeira rodada, meu caro Luiz Carlos Gomes, Luiz Jordan, Campeonato Mineiro, aquele mesmo formato do ano passado, 11 jogos na primeira fase, turno único, os 4 primeiros vão para as semifinais daquele sistema olímpico, primeiro contra quarto, o segundo contra terceiro, e do 5º ao 8º, o troféu em Confidência, 5º contra 8º, 6º contra 7º, e depois o título do interior, e também a Recopa Mineira, como tivemos aí nessa temporada, mantido todo o sistema de disputa, que, aliás, o Luiz Carlos, o Rio de Janeiro copiou, quer dizer que o sistema de disputa nosso não está ruim, não. Pela quantidade de datas, né, e está tudo comprimido, porque uma coisa está emendando o outro, esse formato do Campeonato Mineiro é o mais viável, não é? O custo-benefício dele é o melhor, todos os clubes ganham um dinheirinho bem razoável, não é? Fica um campeonato legal e tá virando cópia, né? Está virando cópia, o Rio de Janeiro está copiando isso aí. Agora, eu acho que o time mais preparado para o Campeonato Mineiro é o Cruzeiro. O Cruzeiro vem de uma situação muito ruim, não adianta nem falar mais, todo mundo sabe como é que é, está tentando se remontar, ou ressurgir, não sei como é que seria o termo certo, está remontando um time. Agora chegou um treinador, que é o Felipe Conceição, está chegando jogador, mas não sabe se vai poder utilizar, porque tem que pagar uma dívida de 2 milhões e pouco aí para poder registrar os jogadores lá no BID até sexta-feira. Essa quantidade de jogadores que o Ruschel, Marcinho, não sei quem mais, tem um monte lá. Né? E complicado, a situação do Cruzeiro ainda é muito, muito complicada, muito complicada. Eu acho que o Cruzeiro é o time mais despreparado do campeonato, pode até ser uma surpresa. Né? O América deve começar com um time alternativo, porque alguns jogadores têm que cumprir férias, né? Tem que cumprir um período de férias, tem que ter um descanso, porque teve Copa do Brasil, teve o Campeonato Brasileiro, o América lutou muito. O Atlético também deve começar o Campeonato Mineiro com um time bem alternativo. Acho que aquela turma chamada de top aí, quase nenhum vai participar, né? Vão dar oportunidade, porque lá tem os reservas e tem um outro time lá que treina de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, e não joga nunca, né? Tem um monte de jogador lá, então vão dar uma aproveitada aí, né? E do interior, não sei, eu posso falar mais próximo aqui, o Coimbra, que é um caçula aí, um time mais novo do profissionalismo, apesar de já ter uns 30 anos de existência, ou um pouco mais, e é um time muito bem estruturado, viu, Coimbra? É impressionante, construir um centro de treinamento top, faz um trabalho muito bom, manteve a comissão técnica, já tem para 3 para 4 anos, é a mesma comissão técnica, o Giacomini está lá comandando, não fez um campeonato muito bom o ano passado, mas está mais estruturado. Eu acho que o Coimbra vai fazer um campeonato muito legal, né? E vamos ver, o resto da turma do interior, daqui, Minas é muito grande, né? A gente fica muito distante, né? É muito complicado se acompanhar tudo de perto. Eu tenho notícias, fico conversando com os companheiros aí, e o Tombense está reforçando o time, né, Milton? Saiu o Y, saiu o lateral, é natural isso, tem que trocar mesmo as peças, mas chegou alguns reforços, né? Fez um bom jogo aí contra o Uberlândia. Fiquei assustado com o time do Uberlândia. Eu achei o time do Uberlândia completamente descompensado, mas juntaram uma turma lá. Não sei como é que o Boa está, aí é com vocês, né? E os demais aí, Caldense, que sempre faz uma boa figura no campeonato, né? E vamos ver, vamos ter que esperar. O campeonato começa assim meio choco, sabe? Vai pegar embalo, mas lá para quarta rodada, mais ou menos. Ele é muito curto também, né? Quem não começar ganhando se ferra lá na frente. Antes de nós falarmos das equipes sul-mineiras, quem tem mais chance, quem vai mais longe, poderá ir, enfim, uma opinião sua para o campeonato que está prestes aí a começar.
Ô, Gama, assim, em relação ao início do Campeonato Mineiro, o primeiro ponto é que existe um calendário totalmente aleatório e diferente. Estamos ainda em um mundo pandêmico, ou seja, o Campeonato Brasileiro vai acabar e logo, logo o Campeonato Mineiro irá começar. Então é óbvio que Atlético, que está na Série A, que está jogando atualmente ainda, que vai jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro quinta-feira, depois de amanhã, ele vai começar uma rotação abaixo. Então, isso é favorável para times como o América, como o Cruzeiro, como a própria Tombense, que para mim, dos times do interior, é a equipe que mais tem um projeto bem desenhado, assim como o Pousão, mas é difícil você já estrear novamente um campeonato de elite tendo sucesso logo de cara, não é impossível, o Pousão tem qualidade, mas não é tão fácil. Então, assim, tem essa questão do calendário, que é totalmente atípica, é totalmente diferente. E, assim, a primeira rodada, o Cruzeiro vai jogar, eu vou acompanhar o jogo do Cruzeiro, única e exclusivamente pelo fato de ser no Parque do Sabiá, o estádio mais charmoso de Minas Gerais. Mas eu concordo com o Luiz Carlos, assim, o Cruzeiro... Eu estou curioso para ver o Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro, porque a gente sabe que a pressão e a missão do Cruzeiro é pelo acesso à Série A. Agora, o Campeonato Mineiro pode ser um bom laboratório, né, onde o novo treinador pode fazer ali seus testes, mas também será cobrado. E Atlético Mineiro enfrenta a URT na primeira rodada, a URT que fez o Campeonato Mineiro do ano passado de altos e baixos, muito mais baixos. O Atlético é favorito. Agora, de modo geral, para mim, a primeira rodada, ela proporciona muito para a equipe mais inferior, se você pegar, por exemplo, América e Boa Esporte. Hoje o time inferior, no caso, é o Boa. Claro que o Boa pode vencer, mas hoje é um time inferior em comparação ao América. Mas é uma possibilidade do Boa jogar com mais liberdade, porque na primeira rodada ninguém está brigando para escapar do rebaixamento. Então você tem mais liberdade de ser ofensivo, de usar um repertório alternativo, então é interessante. Mas para mim o favorito ao título do Campeonato Mineiro, obviamente, é o Atlético, em seguida o América. Muito bem. Bom, o PS, com relação aos clássicos aí do Campeonato Mineiro, né, nós teremos aí os clássicos, obviamente, Cruzeiro, Atlético, América e... Enfim, traga aí detalhes a respeito, Felipe. Gama, os clássicos para essa temporada do Campeonato Mineiro, o primeiro clássico vai ser entre América e Cruzeiro, agendado aí para o dia 21 de março. O segundo clássico na rodada seguinte, no dia 28, ou melhor, na sétima rodada, no dia 28 de março. E o clássico maior assim, do estado, Cruzeiro e Atlético, agendado para o dia 4 de abril, Gama. Muito bem. E tem um grande clássico, peça, agendado para quarta-feira que vem, viu? Em Varginha, envolvendo Boa Esporte e Pouso Alegre. Eu falei clássico, brincadeira, porque os dois times ainda não têm nem essa tradição, mas é um encontro dessas duas equipes. Agora, só uma curiosidade também, PS, antes da sequência, nós teremos aí esses jogos programados para o próximo final de semana. O torcedor até me ligou hoje no rádio me fazendo essa pergunta, Luiz Carlos e amigos. A Federação Mineira de Futebol atendeu um pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão e os jogos de Atlético, de Cruzeiro e de América saíram da grade do canal aberto para transmissões. Tanto é que a federação teve que fazer um ajuste da primeira à quinta rodada, mas Atlético... E aí o torcedor Gama veio falar que não vai ter transmissão, vai, mas para o canal fechado. Saíram da grade do canal aberto, né? Não, o detalhe é o seguinte, vai ter transmissão, alguns jogos no canal aberto, na Globo, que a Globo é a detentora dos direitos. Né? Sim. Ela comprou tudo, comprou o campeonato inteiro, e ela que define, porque ela comprou e pagou. E é um precinho bom. Pagou, é o último ano do contrato também. O ano que vem a porca vai torcer o rabo. Né? É o último ano do contrato do Campeonato Mineiro. Aí a Globo programou alguns jogos na grade da TV aberta, outros no Sport TV e outros no Premier. Né? Então, essa é a situação. E a Federação Mineira de Futebol lançou uma plataforma extraordinária aí,
a TV Futebol Mineiro, TV Futebol Mineiro e tal, vai transmitir todos os jogos que não estejam na Globo. A Globo vai ceder para que possa ter a transmissão desses jogos. Então, todos os demais jogos serão transmitidos. Evidentemente, vai ter muita mudança de horário e vai ter muita mudança de local. Por exemplo, o Atlético não pode jogar lá no campo dele, em São João del Rei, que o campo não oferece condições. Aliás, o estádio não tem nem iluminação, não é? E o jogo vai para Juiz de Fora. América e Atlético e América. Isso é na terceira rodada, né? Vai ser em Juiz de Fora. O Cruzeiro está se acertando aqui, vai voltar para o Mineirão. Vai mandar todos os jogos dele no Mineirão. Entendeu? Tinha uma dívida e estão compondo, tal. Há um interesse muito grande de prestigiar o Cruzeiro, porque vai ser o Cruzeiro que vai ficar com o Mineirão. Porque daqui a pouquinho o Atlético vai para o estádio dele, para a Arena do Galo, lá, Arena MRV, e um abraço para o Mineirão. Né? O Coimbra, que queria jogar lá no centro de treinamento deles, que não tem torcida, então poderia jogar, mas lá não oferece condição também de segurança, entendeu? Porque só tem um gramado, não tem arquibancada, não tem muro direito, tem um campo, medida oficial, grama bacana, mas também não passou o laudo, então ele vai ter que indicar um outro estádio, certamente será o Independência, vai jogar no Independência, né? Então, dependendo aí nós vamos ficar atentos, e sempre ficamos atentos, com as alterações de dia e horários, né, desses jogos. Ainda tem o problema da pandemia. Quase que o jogo Uberlândia e Cruzeiro foi transferido para Uberaba. Hoje que foi assinado, porque o Uberlândia está fechada. Né? A situação lá, tristemente, está muito complicado lá em Uberlândia. O Covid atacou feio lá. Mas o prefeito assinou um decreto, não sei se vocês receberam aí, se não receberam, amanhã eu mando para vocês, eu recebi o decreto. Sim. A prefeitura baixou um decreto permitindo o jogo lá, mesmo porque é só as duas delegações e arbitragem, o pessoal de apoio e alguma coisa de imprensa, né? Está bem restrito para fazer esse jogo lá no Parque do Sabiá. E vamos enfrentar isso aí no desenrolar e rezando para que o Covid resolve ir embora para algum outro lugar aí, chegue a vacina para a gente voltar para o normal. Mas vai ser muito tumultuado esse início, tumultuado que eu digo em termos de mudança de horário, mudança de data, e para atender essa situação de televisão. Sim, inclusive essa rodada de abertura, todos os jogos, à exceção da Caldense, que já tinha feito uma adequação também, seriam no domingo. E o jogo envolvendo Pouso Alegre e América deve acontecer em Varginha pela terceira rodada. Bom, Luiz Jordan, vamos lá, o Felipe Pesce também. Os times do sul de Minas, daqui a pouco nós vamos trazer detalhes de cada um. Quem pode chegar mais longe? Caldense estreia no sábado contra o Tombense, nós falamos aqui, Ronaldão, 7 da noite. Boa Esporte estreia contra o América, na capital mineira, Arena Independência, 7 da noite. E o Pouso Alegre estreia no domingo, depois de 28 anos, está de volta à elite, estreia no domingo contra o Coimbra, 3h30 da tarde, no Manduzão. Quem chega mais longe dos sul-mineiros, o meu caro Jordan? Olha, Gama, sendo bem ponderado, eu apostaria tranquilamente na Caldense. Claro que o Boa Esporte está em uma fase de transição com o Ariel Mamed, o time não foi bem ano passado, muito pelo contrário. O Pousão é a grande novidade, tem um estilo diferente. Agora, como eu disse, é muito difícil você chegar na elite e logo se destacar a ponto de você brigar por alguma coisa como o título. Talvez o troféu em confidência. Agora, para mim, a grande aposta é a Caldense, que foi bem a temporada passada, mesmo aos trancos e barrancos, e é um time com mais tradição do que o Boa e o Pousão a nível mineiro. Felipe Pesce, você que vive a situação aqui no sul de Minas, que acompanha ou emissoras de rádio, ou TV regionais, emissoras de TV regionais, para você, quem chega mais longe em Boa Esporte, Pouso Alegre ou a veterana Associação Atlética Caldense, Felipe? Bem, Gama, analisando a estrutura das três equipes, né, na última temporada principalmente, eu discordo um pouquinho do Luiz, eu já vejo o Pouso Alegre um pouco mais organizado. Apesar de estar chegando agora
na elite, de volta, né? Depois de muitos anos na elite do futebol mineiro, eu vejo o Pouso Alegre já mantendo uma base do time que foi campeão do módulo 2 e conseguindo sair um pouco na frente. Caldense e Boa Esporte se reformularam muito. Caldense depois do Campeonato Brasileiro da Série D. O Boa Esporte, uma temporada para se esquecer, de 2020, com o rebaixamento na Série C. Então, eu apostaria mais no Pouso Alegre, um pouquinho mais em relação às demais equipes. Gama. E eu não vou me abster de opinar também, não. Eu concordo com você com relação à estrutura do Pouso Alegre, trabalho belíssimo sendo feito lá pelo Paulo da Pinta, na presidência, fazendo um trabalho maravilhoso, um CT espetacular que está sendo construído também às margens ali da BR-381, tem uma estrutura maravilhosa e um estádio e uma torcida apaixonada. Uma torcida, Luiz, que infelizmente com essa pandemia aí não vai poder estar presente, mas é uma torcida que faz um grande diferencial lá. Foi assim na conquista da segunda divisão, foi assim na conquista do módulo 2. Mas veja o Boa Esporte hoje também de uma maneira diferente. A diretoria, o Boa Esporte é um clube empresa. Eles têm trabalhado de uma maneira diferente do que os últimos anos. Estão buscando, na minha opinião, jogadores que vêm realmente para fazer um grupo, e um grupo competitivo, um grupo forte. Pode ser que dentro das 4 linhas a coisa não funcione, não desliga. Aquele time de 2016 foi campeão brasileiro invicto, da Série C invicto não, com uma grande campanha na Série C, com 2 jogos finais contra o Guarani espetacular, deu liga, comandado pelo saudoso Ney da Mata. Agora, vamos aguardar que o Ariel Mamed, jovem treinador, possa realmente fazer com que esse grupo jogue. Hoje chegou o 17º jogador, é assunto que a gente vai comentar daqui a pouco no noticiário de cada um dos clubes sul-mineiros, mas eu acredito muito que Boa Esporte e Pouso Alegre possa surpreender. Já não tanto na Caldense, viu, Jordão? O Marcos Gripe é o treinador, foi mantido uma parceria com um grupo de empresários de São Paulo que, infelizmente, trouxeram no ano passado jogadores que caíram lá com seu time para B2 do Campeonato Paulista. Quer dizer, que reforço foi para o ano passado? Tanto que a Caldense amargou um campeonato muito complicado. Mas vamos torcer que os times do sul de Minas se deem bem neste campeonato. Mas eu acredito muito numa boa competição de Boa Esporte. Tem jogadores aí que estão chegando aí que podem surpreender, não mais aquela de muitas apostas de jogadores que vinham do 13, do Altos, do Piauí, do Picos, agora não. Então vamos aguardar. Daqui a pouco a gente vai falar de cada um. Mas para mim, o Boa Esporte e o Pouso Alegre vão fazer um grande campeonato em que pese toda a tradição da veterana da Caldense. Vamos falar do Boa Esporte, ô Felipe? Vamos falar dos sul-mineiros aí. Bom, a começar pelo Boa Esporte. Ô Luiz, eu não perguntei para você, de repente você quer opinar, porque você tinha dito ali, olha, eu sou de Minas, quem dos 3 aí pode chegar mais longe? Não, eu seria até leviando a minha parte da opinião, porque, primeiro, eu não vi o Pouso Alegre jogar nenhum jogo do Pouso Alegre até agora. Tem as notícias, o módulo 2 é muito fraco, né? Muito fraco, mas tem boas notícias aí, que tem um trabalho muito bacana, não só do Paulo da Pinta, mas da diretoria, do povo de Pouso Alegre, e até da companheirada lá que está se mexendo para poder cobrir o Pouso Alegre. Eu tenho recebido aqui muitas mensagens, muitos telefonemas, o pessoal se credenciando. Então, me resta desejar que o Pouso Alegre faça uma boa campanha. O Boa também tem muito tempo que eu não vejo, infelizmente, o Boa jogar. O que eu vi mais aqui foi a Caldense, que chegou até nas finais aí do campeonato, aí, o último de Minas Gerais, né? Agora, a única coisa que eu lamento, e eu sei que é um problema, é esse negócio de ficar pegando esses empresários, entre aspas, aí, para assumir o futebol, traz um monte de bonde, enche os times de cara que não quer nada com a dureza, entendeu? Passa a mão na cota do time, consome esse dinheiro, larga as dívidas para o time, para a cidade e se manda. Eu acho que isso tem que acabar. Acho que esses dirigentes aí dos clubes do interior eles têm que assumir com a comunidade aí o time da sua cidade. Não precisa desse, a não ser que apareceu um empresário é igual lá em Tombos, que o cara lá é forte, né? O Eduardo Duran, que é até meu amigo, que ele chega lá e põe mesmo, põe um jogador lá, ele garante a folha e faz negócio. Mas eu tenho visto aí, eu falamos no começo aquele negócio do Guarani, por exemplo, em Divinópolis, os caras chegaram lá, arrumaram uma dívida de um tamanho maior do que a cidade de Divinópolis, o time está lá falido, quebrado. E outros times aí por Minas Gerais afora. Quando você citou aí
que vem empresário mexendo na Caldense, com toda a tradição da Caldense, com a estrutura que a Caldense tem, que eu conheço, né? Tem centro de treinamento, tem um clube maravilhoso lá, tem uma torcida bacana. Eu acho que esses dirigentes têm que cuidar do patrimônio, não tem que entregar para ninguém, não. É verdade. Mas desejo boa sorte para os times aí do sul de Minas, viu? Com certeza, e o futebol sempre foi um carro-chefe da veterana. Bom, mas vamos lá, então, para falar da Caldense, faltando aí pouquíssimos dias para a estreia, a Caldense anunciou hoje, meus amigos, 17º reforço para a temporada. É Igor Eto'o, tem 23 anos, estava no Velo Clube, disputou 20 partidas por lá, tem passagens pelo São José, pelo Magiense. O Boa Esporte, entre renovações e contratações, para mim, os 3 goleiros foram contratados agora, Alex Alves, Gabriel Barbosa e o Márcio. Teve algumas renovações, o Jefferson, atacante, que foi destaque no ano passado, foi mantido. Eu estava preocupado quando eu estava vendo muitas renovações de contrato, mas depois muitos jogadores foram se desligando. Trouxe o Admilton, o Luiz e amigos, zagueiro, que foi vice-campeão com o Tombense, o André Penalva, trouxe um jogador que subiu com a equipe do Brusque, lá de Santa Catarina, para a Série B do campeonato. Então, foram contratações, no meu modo de entender, bem diferentes do que acontecia no passado, que eram muitas apostas. Hoje tem algumas apostas, obviamente, mas é um grupo de jogadores bem mais homogêneo, de jogadores que chegam para jogar. Porque aquele negócio de reforço que o cara vem para ser mais um, não dá mais, né? Tem que chegar para brigar por posição, né? Não é, amigo? Só para tomar pinga no canequinho não pode não, né? Não pode. Outra boa notícia também para o torcedor, na semana passada, o estádio municipal do Melão passou por vistoria pela Polícia Militar e foi aprovado, e hoje também o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria no estádio e também está apto, está totalmente aprovado para o campeonato, capacidade máxima de 15.471 torcedores. Rildo Moraes, diretor do Boa, acompanhou essa inspeção hoje lá, né? Então está apto para a disputa do campeonato. Com relação à equipe do Pouso Alegre, né? Já passando aqui também para o Pouso Alegre, o time realizou alguns amistosos, o Boa também fez, viu? O Boa ganhou do Santa Retense 2-0 e teve um empate lá com o Atlético de São João del Rei em 1-1 no domingo passado lá em Varginha, retrasado. Bom, e o Pouso Alegre fez alguns amistosos, o último deles aí no sábado venceu o Atibaia 3-1 lá em Americana, no estádio Décio Vita, que é onde a equipe do Atibaia manda seus jogos, e acabou, portanto, aí fazendo bons jogos aí nessa disputa em jogos treinos, né, visando o campeonato. Está mesclando muita experiência com a identificação. Alguns jogadores renovaram um contrato aí com a equipe, o Foguinho, o Matheus Roldan, um deles, outros jogadores, vários foram contratados. A experiência do Emerson Ávila, Luiz Carlos, que você conhece bem, fez um grande trabalho aí, dirigindo o Cruzeiro, isso, Ipatinga, veio para agregar e para trazer também, junto com a sua comissão técnica, indicação, enfim, de alguns jogadores. E a veterana fez alguns amistosos também, foi até bem, alguns amistosos aí, jogos treinos, visando o campeonato. O Marcos Gripe, da semana passada para cá, começou a treinar o time no período noturno, porque a estreia contra o Tombense vai ser 19h, passou a fazer esses jogos treinos, enfim, mas são os times submineiros aí se movimentando para essa estreia, e há uma expectativa muito grande, né? Porque esse ano nós temos 3 representantes aqui na região. Comentário de vocês aí, meu caro Luiz Carlos e Luiz Jordan. Assim, especificamente, eu repito, dos times aí que você falou muito bem, eu fico feliz em saber que os times estão se movimentando bem, né? Estão se preparando bem. A gente tem notícias de outras regiões aí também, que os times estão se mexendo, legal. E aqui, né, de Belo Horizonte, é que eu disse no início aqui, o atleta mais estabilizado, tem um elenco muito grande, há uma diferença muito grande, né? Uma diferença, é difícil até dizer isso, mas é muito desigual, né? Um orçamento do Atlético, orçamento do Cruzeiro, não. O Cruzeiro está com orçamento bem coisa. E até do próprio América, né? Que tá um time. O América é um time com. Para mim, é o único time que tem planejamento, é o América. O América fez um planejamento lá atrás,
e vem seguindo esse planejamento. Muda treinador, muda jogador, mas não muda a filosofia do clube. É um clube que tem os pés no chão, né? É um clube que tem os compromissos em dia, rigorosamente em dia. É um time que tem dinheiro, é um time que tem patrimônio. O América tem um patrimônio invejável. Poucos times no Brasil têm o patrimônio que tem o América. Pouca gente sabe disso. É o Estádio Independência, tem um baita de um shopping em Belo Horizonte, tem um centro de treinamento que chama Planeta América, Lana Drummond, que não é só um centro de treinamento, né? É um centro de referência mesmo. E é muito bem estruturado, né? Tem um elenco muito bom, tem um treinador muito bom, fez uma campanha, subiu para a Série A, fez a Copa do Brasil de maneira até surpreendente, né? Encarando bem os grandes times do Brasil, quais chegou lá, né? Eu acho que vai fazer um bom campeonato, apesar, como eu disse aqui no início, ele vai usar muito um laboratório para a Série A aí, ou pegando uma turma que subiu, outros estão lá no treinamento e tal, vamos ver o que vai acontecer. E o Cruzeiro, que eu disse aí, que infelizmente passa por essa fase complicada, né? O Cruzeiro, ele ainda não conseguiu sair da UTI. Ele continua respirando por aparelhos ainda, né? Mudou o elenco, está mudando o elenco, isso é importante. Trouxe um treinador que fez um bom trabalho aqui em Minas e por aí, o Felipe Conceição. Está trazendo alguns reforços aí para o time, com muita dificuldade, mas o extra-campo do Cruzeiro é muito complicado. A diretoria está trabalhando 24 horas por dia para resolver o problema fora de campo. Aí vai começar a pensar dentro de campo, entendeu? Verdade. É essa situação, Vamos, como diria o Adilson Batista, né? E todo mundo repete, vamos aguardar, né? Tomara que seja um baita de um campeonato. Tomara aí. Tem um outro ponto importante no América, que foi a eleição do Alencar da Silveira Júnior ontem. Bem que lembrado. Veio para um mandato, teve um mandato muito vitorioso e veio para um mandato com a chapa que foi, inclusive, Série A, né? Pela permanência. E é uma continuidade, lá é muito bacana, porque é uma continuidade. Eles trocam de posição também, entendeu? No conselho, o Salum ocupou o cargo, agora vai descansar um pouquinho, mas vai continuar lá dando a sua presença, que ele é um baita cara de futebol. O Alencar assume com os outros diretores, continua tudo bem no América. O Atlético aguardando um novo treinador, que ninguém sabe quem é. Você sabe aí quem é o novo treinador do Atlético? Está aqui, uma hora é Jesus, outra hora é o Renato Gaúcho, que eles atiram para todo lado, ou é Jesus ou é Renato Gaúcho. Imagina a diferença, né? Tem um outro português aí no caminho também, e o Cuca, mas o Cuca, não sei, o Cuca diz que vai parar um tempo, o Cuca é todo misterioso, né? O Cuca é meio misterioso, assim. Falaram até no Guto Ferreira, hein? A gente não sabe quem vai ser o treinador. Então, muita gente apostando que será o Renato Gaúcho. Eu não tenho coragem de cravar isso ainda não, entendeu? Mas vamos ver, tem que esperar. Porque o homem está indo embora. Está indo embora. Esse já mandou a carta desligando. Vai a pé para a França, porque ele gosta de andar lá e para cá. Ele vai a pé para a França. Luiz Jordan, comentário seu aí a respeito dos clubes sul-mineiros e do campeonato, antes da gente fechar aqui. Olha, em relação aos três principais aqui do sul de Minas, o Boa está em um processo de reconstrução, como a gente já sabe, não será tão cobrado assim. E um detalhe, são muitas contratações. Eu havia criticado ano passado que o Boa contratou demais, em demasia, no meio da temporada, e isso é ruim. Agora, já que é começo de temporada e um trabalho aí sim em reconstrução, aí é muito válido. Em relação ao Pousão, tem um projeto muito ousado, sofisticado, mas como eu alertei, é o retorno à elite. É muito difícil você se destacar a ponto de brigar por um título logo no retorno, mas tem muita condição e méritos nisso. Em relação aos gigantes, Atlético, Cruzeiro e América, o América tem um time muito sólido, inclusive só não ganhou o campeonato da Série B porque a Chapecoense realmente estava implacável. E claro, como o Lisca Doido gosta de lembrar, foi muito prejudicado pela arbitragem. O Cruzeiro, eu concordo com o Luiz Carlos, o Cruzeiro está absolutamente naufragado, não tem planejamento, ele só tem uma missão, que é subir, e não sabe como.
não sabe como. E o Atlético é um grande time, tem o Hulk, que ainda vai estrear, que é um jogador, querendo ou não, para o futebol brasileiro, é muito bom jogador, e não sabemos qual será o técnico, qual será a filosofia. Mas que o Atlético... Oi? O Nacho. Tem o Hulk, mas tem o Nacho. Exato, tem também. Agora... O Inácio é fera. Agora, assim, como eu disse, não sabemos qual será o novo técnico e não sabemos o perfil do novo técnico, então é muito complicado. Agora, que o Atlético tem o melhor elenco ofensivo, ofensivamente dizendo, isso é um fato, e é o atual campeão. Então, assim, e só um detalhe, Gama, eu falei muito isso ano passado, em relação ao troféu Inconfidência, o que o Cruzeiro fez, porque o Cruzeiro foi finalista do troféu Inconfidência e abriu mão, porque é com uma desculpa esfarrapada que o outro time, acho que era o Uberlândia, que estava com vários casos de Covid. Assim, é complicado. Caso algum time grande, ou o Cruzeiro ou o América, os principais grandes, né? Cruzeiro, o América e o Atlético, tenham a infelicidade para eles, obviamente, de disputarem o troféu Inconfidência, que disputem até as últimas consequências. Perfeito. Felipe Pesce, quer opinar a respeito desse campeonato aqui antes de nós fecharmos? O campeonato começa aí no próximo sábado. Felipe Pesce, eu apresentei ele como árbitro ao Luiz Carlos. Milton, só lembrando aí que o troféu Inconfidência dá vaga na Copa do Brasil. Muita gente não valoriza, não, mas dá vaga na Copa do Brasil. O Uberlândia vai disputar a Copa do Brasil, que dá um troquinho considerável, hein? Sim. Etapa por etapa dá o dinheiro. Eu acho, salvo o melhor juiz, já começa com 250 mil ou 350 nessa ordem aí. Quer dizer, o time interiorano... 250 na caixinha, meu amigo. O que para uns times grandes aí pode ser muito pouco, para esse é praticamente uma folha silerdada de um campeonato todinho. É um campeonato de tiro curto. Oi? Só um detalhe, só uma pergunta. A Recopa do Campeonato Mineiro já foi disputada? Foi, eu falei no começo do programa. O Tombense. Tombense campeão 2-0. Não, Tombense ganhou 2-0 do Uberlândia, sábado aqui em Belo Horizonte. 2 gols do Rubens. Foi disputada tardiamente. Porque, pô, o Campeonato Mineiro... É o de 2020, mas acontece... O calendário está todo estrupiado. Já deveria ter terminado há muito tempo. E também, Luiz Carlos... disputado lá em dezembro, mas o Covid chegou aí e está tudo... Mas veja só, Luiz, o Tombense estava envolvido no Campeonato Brasileiro da Série C. Certo? Sim. O time do Uberlândia se desfez com o término do Campeonato Mineiro lá. Então ficou aguardando o início do campeonato ou da temporada 2021 para que o Uberlândia se remontasse e pudesse ser feita essa partida final. Por isso, verdade, o jogo aconteceu no último sábado. A opinião sua, o Felipe Pesce. O Felipe Pesce está ouvindo atentamente o Luiz falar do Cruzeiro ali. Né? Coração apertado, né? O Pesce, que é cruzeirense. Ele é cruzeirense? A questão do Cruzeiro é o que o Luiz disse mesmo aí. Infelizmente, chegou às vias de estar respirando com a ajuda de aparelhos mesmo, daí se tratando questão de estrutura do clube, né? A política acabou jogando o Cruzeiro onde ele está hoje, né? Poucas pessoas ali fizeram com que uma história centenária fosse arrasada e que tem que começar praticamente do zero. Perspectiva para o Cruzeiro do Campeonato Mineiro é uma perspectiva apenas de laboratório, como o Luiz disse. O Cruzeiro tem que aproveitar essa oportunidade no Campeonato Mineiro para fazer testes, para se ajeitar, porque o foco principal é o retorno para a Série A de 2022 e vai ter uma Série B aí puxada. O Atlético vem com um planejamento que agora, com essa saída do Sampaoli, também vai ter que mudar algumas coisas, né? Que vinha com foco ali, com planejamento de técnico a longo prazo. Tem que mudar tudo. Vou te cortar, viu? Tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo, o Sampaoli foi embora, tem que mudar tudo. Porque ele fez o que quis dentro do clube, né? A escalação do time e a forma de jogar do time. Senão não vai para frente, não. Exatamente. Sampaoli veio para o futebol brasileiro muito supervalorizado, ao meu ver, né? Fez um bom trabalho no Santos, com poucas peças, mas ele se supervalorizou muito e o Atlético acabou caindo nessa daí, contratou achando que seria o salvador da pátria e o Sampaoli quer ser mais estrela do que qualquer elemento do espetáculo, infelizmente. Que siga a vida dele longe do Brasil, né?
Mas para mim o América Mineiro é o time mais organizado, já vem preparado, fez uma excelente Série B aí, o título foi detalhe, né? Porque a Chapecoense também fez uma grande campanha. Eu colocaria o América como, agora nesse início, como principal favorito a ganhar o título, né? E depois vem as equipes do interior aí, que tem as equipes que têm tradição, têm camisa, né? A gente pode contar aí a Caldense aqui no sul de Minas, porque não o Boa, né? O Pouso Alegre está retornando, mas eu contaria aí com a Caldense, Tombense, que vem com uma estrutura boa também, fez uma campanha razoável na Série C do Brasileirão do ano passado, mas eu espero que a gente tenha um campeonato mineiro, né, bacana. Vai fazer muita falta a torcida. As equipes do interior vão sofrer muito pela falta da torcida, porque, querendo ou não, na timidez de alguns estádios, a torcida fazia pressão em cima dos clubes da capitais, às vezes acabava surtindo algum resultado desportivo, mas a renda, principalmente, né, a federação tem que olhar para esse lado também aí e ajudar muito financeiramente essas equipes. Prova que o campeonato é bom. Agora vou te falar. É que o campeonato carioca acabou copiando a fórmula. Não tem coisa pior do que você ir para o estádio vazio, sem torcida. Eu transmiti uns 3 jogos no estádio. Você imagina o que é o Mineirão vazio. Rapaz, você fica... Atrapalha até de você falar, porque o eco seu volta em você, entendeu? Fica parecendo que você está dentro de um cemitério, uma coisa assim. Aí eles arrumam um DJ para colocar uma música de fundo lá, para barulho de torcida, mas é uma coisa horrorosa aquilo. É uma coisa horrorosa, não tem nada pior. Eu até parei de ir no estádio, né? Não estou indo mais, eu estou fazendo via internet também, de casa, né? Primeiro, por causa da idade. Segundo, que eu não aguentei. Não dá para você ir lá no estádio. Não dá. É triste. E eu imagino que os jogadores devem sofrer muito também, porque eu trabalhei muitos anos de repórter, ficava na beira do gramado, você escuta sabe? Aquele negócio do cangote, que até você fica mais esperto, não é só o jogador, não. O Mineirão antigo, né, o Luiz Carlos? A gente, inclusive com você. Isso, trabalhamos no interior, né? Trabalhamos juntos aí na Rede Mineira também, ou pela Rádio Três Pontas AM, que eu com o Silvano no início dos anos 90 fazíamos os grandes jogos. Na beira do alambrado aí, os caras ficam cutucando por trás, hein? Esse Mineirão lotado, que a gente deixava um copo d'água, aquele balança, né? Aquilo era bom demais. Precisa voltar realmente. Eu fiz um jogo uma vez ali no Alambrado, eu não vou falar o lugar, não, sabe? No Alambrado, e o cara atrás de mim assim: você quer? E eu só olhava de lado e o cara falava: você quer? E eu falei: esse cara vai me artesanar o jogo todo. No final, sabe o que quer? Ele tava com um chopp, queria dar um chopp para mim, perguntou se eu queria. Eu achei que ele ia me dar um soco, pô. Não é fácil, não. Tem cada situação aí no interior que eu vou te contar. Isso quando tem uma bolada, né? Você fica na beira do campo ali. Bom, mas vamos fazer assim, vamos convidar o pessoal para acompanhar. Oi? Antes da gente falar da rádio, deixa eu só registrar algumas últimas participações aqui. Sim, vai lá. Chegou agora com a gente, nosso amigo Cícero Fagundes Marques, está aí desejando boa noite para o pessoal. Nosso amigo Vitor Ferdes, é o nosso amigo Vitinho, também está ligadinho aí. E o nosso amigo que está sempre ligado, Rogério Caetano, está lá, ó. Vamos curtir de montão o grande narrador das Gerais, Milton Gama, o meninão, narrando os jogos dos novos clubes que irão disputar o Campeonato Mineiro. O nosso amigo lá da China Azul, Marquinho Mendes, grande abraço a ele. E também quem chegou aí agora, Rovilson Andrade, atleticano, tá deixando seu comentário. Ó, São Paulo é horrível, treinador de um esquema só e de comportamento baixo nível. Não vai durar 2 meses na Europa. Concordo. Eu vou mandar um abraço aqui para o Rogério Caetano, lá da cidade de Lavras, que sempre acompanha o Gama aí nas narrações. Muito obrigado, meu Rogério. É verdade, vamos acompanhar os times submineiros aqui. Estarei acompanhando o Pouso Alegre lá, com os amigos da Clube de Pouso Alegre e da RPA Web Rádio. Em Pouso Alegre estaremos também acompanhando o Boa Esporte, né, em Varginha, juntamente com os amigos da equipe Show de Bola, pela Rádio Clube de Varginha 99,3. Então vamos acompanhar essas duas equipes aí. Quando puder, estarei no jogo do Boa. Se coincidir, estou no jogo do Pouso Alegre, Silvano Alves no jogo do Boa Esporte. Bom, vamos convidar todo mundo, e a Rádio Equipe Positiva vai dar nessa. Estaremos juntos aí, a Rádio Equipe Positiva, gente, é a sua grande opção hoje aí também
pela web, né? A Rádio Equipe Positiva, acesse e ouça aí a Rádio Equipe Positiva, tá bom? Website noar.net. Importante notícias, esporte, músicas, curiosidades, programação 24 horas para você acompanhar com a gente aí, tá bom? Estreia no Campeonato Mineiro, a Rádio Equipe Positiva no sábado, a partir de 5 da tarde, com toda a equipe positiva, a equipe show de bola, nessa grande parceria aí com a Rádio Clube de Varginha, transmitindo o Campeonato Mineiro, a estreia com a América e Boa Esporte. Luiz Carlos Gomes, meu presidente da nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos, esse rapaz que está na tela aí, Felipe, eu até usar a lousa com você, mas eu vi na tela porque Fica à você vontade, já viu? Gama. Tinha uma música do Gino Geno que fala do outro lado da Serra da Mantiqueira. Ele está lá em São José dos Campos. Viu, Luiz? Essa Minas Gerais de serras e montanhas, linda, linda. E o Carlos Alberto também sempre acompanha o Gama aí em todas as emissoras de rádio que a gente trabalha, e ele reside em São José dos Campos. Um grande abraço para você, viu? Ele está comentando aí que a surpresa vai ser o Pousão. Pois é, vamos tomara, viu? Tomara que o sul de Minas esteja muito bem com o Pouso Alegre aí também. Obrigado, amigos aí. Falar nisso, deixa eu mandar um abraço para a torcida Dragões do Mandu, que é espetacular, viu, Luiz? Dragões do Mandu e do Dragão Chopp. São duas torcidas ali na final contra quem foi a final? Agora me fugiu, mas eu lembro daqui a pouquinho. Eu comentando aqui. Tinha uns 3 mil, 4 mil torcedores de fora do estádio, com batucada e tudo. E ali no interior, você sabe, passou toda aquela energia positiva para dentro do campo. E ali do lado de fora a polícia não podia fazer nada. Então foi uma força muito grande, essa torcida é maravilhosa. Luiz, quero agradecer você muito, meu amigo, pela disponibilidade. Usei um pouquinho mais, abusei um pouquinho mais do seu tempo, né, que eu tinha falado, mas até eu entender, mas aqui você já sabe, né, como é que funciona. Não, é sempre uma alegria, sempre uma honra participar com vocês, viu? E quero aproveitar aqui para colocar a MCE. A MCE é a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, entidade que existe há 82 anos, não é? Que congrega todos os profissionais da crônica esportiva do estado de Minas Gerais. E nós estamos aqui, a nossa sede é em Belo Horizonte, uma sede muito bacana. Quem vier a Belo Horizonte passear ou para qualquer situação, venha conhecer a nossa sede no tradicional bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, que é um bairro também tradicional. E nós estamos aqui para receber todos os companheiros, né? E recebemos não só a presença física, mas também a presença virtual. O pessoal pode entrar em contato com a MCE pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Zap, pelo Instagram, enfim, Twitter, enfim, essas coisas todas que existem hoje. Nós estamos credenciando, a nossa entidade é a entidade que, de acordo com a lei federal, 12.395, é a entidade oficial para credenciar os profissionais com direito a acesso aos estádios para as coberturas esportivas, né? E no começo do ano, todo mundo procura a MCE para renovar a sua credencial, para fazer, recebendo o Sul de Minas, tem muita gente nova, me deixa muito feliz, muitos companheiros novos entrando aqui. O Milton Gama é nosso diretor regional, nós temos várias diretorias regionais, porque Minas é muito grande, então nós descentralizamos a MCE, temos vários diretores regionais, em todas as regiões de Minas. Então, a turma aí que trabalha com esporte, no rádio, na televisão, no jornal, no blog, na web, eu nem sei mais, tem tanta coisa que eu fico louco, né? E pode procurar o Milton Gama, que ele é o nosso canal aí para preparar a documentação, preparar o que for necessário para a gente credenciar, para que o profissional possa chegar no estádio e trabalhar com tranquilidade. Evidente que nesse período de pandemia estamos tendo uma restrição muito grande, né? Tem o problema do distanciamento, tem o problema de usar máscara, tá muito complicado, nós estamos passando por um período muito conturbado, né? Mas estamos conseguindo trabalhar, né? O que é mais importante. Então, nos colocamos inteiramente à disposição. O Milton Gama aí, além de um amigo, de um irmão, é o nosso diretor. Ele tem todos os meus contatos. O pessoal pode me ligar 24 horas por dia, não tem problema nenhum, manda zap, liga. Aqui na sede funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 6 da tarde. Nós estamos presentes nos estádios, né, principalmente em Belo Horizonte, no interior, com parceria com a Federação Mineira de Futebol, para ajudar os nossos companheiros. O objetivo da MCE é ajudar os companheiros, né? Precisa de alguma documentação, mas é coisa que a gente resolve,
né? A gente ajuda, a gente apoia. Eu recebi muitos documentos aí, viu, de uma turma aí de Pouso Alegre, de Varginha e de outras cidades. O pessoal, né, tem uma moçada aí ávida para cobrir o futebol, que é sensacional, empolgante. E eu estimulo muito a turma jovem, porque nós já estamos, pelo menos eu, né? Eu já estou assim. A minha neta já não está nem deixando eu sair muito de casa mais. Tem muita lenha para queimar ainda nos comentários e no futebol, viu, Luiz? Mas estamos aí nessa batalha ao lado dos companheiros aí. Estamos à disposição. O que precisar aqui em Belo Horizonte, estamos à disposição. E sejam bem-vindos. Venham fazer jogo no Mineirão, venham fazer jogo no Independência, para a gente se encontrar. E se Deus quiser, assim que melhorar a pandemia, eu quero fazer uns encontros regionais, está planejado aqui. Eu ia fazer o ano passado, não foi possível. Eu quero fazer um encontro regional com vocês aí, quero fazer lá no Triângulo Mineiro, enfim, por Minas Gerais inteira, para a gente se conhecer, se conversar, trocar ideias, trocar experiências. Quem tiver alguma ideia, mande para a MCE, que a gente aproveita também. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Precisando, é só chamar. Prazerão para a turma aí, viu? Foi muito bom conhecê-los. Obrigado, presidente. Muito obrigado também pela confiança nesse seu novo mandato. Um abraço. Tudo de bom, hein? Boa noite. Um abraço, Luiz. Valeu. Luiz Jordan. Obrigado você mais uma vez, meu amigo, e uma ótima noite para você. Eu que agradeço, Gama, Pesce, Luiz e, claro, a todos que acompanharam. Um detalhe, Gama. Eu acredito que o VAR protagonizará alguma coisa polêmica na última rodada do Brasileirão. Na quinta-feira? Sim, exatamente. Mas vai ser decisivo isso? Eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Ou em Porto Alegre ou em São Paulo. Certeza. Legal, Profeta Jordan. Abraço para você. Não duvido nada, viu, Jordan? Não duvido nada, porque infelizmente tivemos muita coisa. Inclusive, um lance num jogo que o VAR não funcionou. É incrível, não é, Felipe? O VAR não recorreu ao VAR. Mas ele estava desligado, ele não funcionou. Incrível. Felipe Pesce, muito obrigado a você mais uma vez, meu irmão. Coisas do futebol brasileiro, né, Gama? Pois é, pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pois é. Um abraço a você, Gama, ao Luiz, nosso amigo Luiz Carlos. Agradecer mais uma vez pela participação dele com a gente aqui. Sempre uma honra em recebê-lo, né? E pode deixar que o dia que a gente estiver passando ali na capital mineira, a gente com certeza vai lá fazer uma visita, né? Um abraço a você. Muito fácil acesso. Com certeza. Agradecer a todo mundo que participou com a gente aí, curtiu, deixou seu comentário. E na terça-feira que vem a gente volta para repercutir o campeão nacional do ano 2020 e também falar tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Mineiro de 2021. Gama, valeu, um abraço. Um abraço, Felipe Pesce. Continua aí que eu falo com você fora do ar já já. Mas enfim, meus amigos, olha, muito obrigado a você. Mais um Comando do Esporte vai chegando ao final, viu? Obrigado ao Luiz Carlos Gomes, que participou com a gente hoje, ao Felipe Pesce, sempre junto com a gente aqui, ao nosso Luiz Jordan também, ao Renan, que infelizmente hoje não pôde estar com a gente ainda, e nem na semana que vem vai poder, mas quem sabe na outra, ele que é integrante aqui também do programa, vai estar com a gente também, o Silvano Alves. Muito obrigado mais uma vez, viu, Silvano, pela credibilidade e pela confiança, né, aqui com a nossa equipe, show de bola, e todos aqui também agora, juntamente nessa parceria com a equipe positiva. A todos um abraço, uma ótima noite, gente. O Luiz falou muito bem aí, a gente comenta futebol, fala de futebol e o torcedor é apaixonado. Mas vamos saber respeitar o limite de cada um, porque quinta-feira tem decisão de Brasileirão. E o Mineiro está chegando por aí. Para você, uma ótima noite e uma feliz final de terça-feira, né? E a gente se encontra aí, vamos torcer para um feliz final de Campeonato Brasileiro também. Boa noite a todos.